Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wilton Maciel do AgriHub e estamos trazendo mais uma empresa para a nossa série do AgriHub Play. Aquela série que tem várias soluções para você, produtor rural ou profissional do agro que busca aumentar e incrementar a tecnologia dentro da sua propriedade. Hoje vamos falar com Marcos Marrafon. Ele é da Ashme, uma empresa que trabalha com monitoramento e rastreamento tanto de pessoas quanto de máquinas e equipamentos agrícolas. Marcos, seja bem-vindo, fica à vontade e me fala mais sobre a Ashme. Tá certo. Bem, obrigado pelo convite, antes de mais nada. E a Ashme é uma empresa que ela nasceu com o intuito de fazer monitoramento e rastreamento por satélite. Mas a proposta é que fosse algo diferente, né? Algo que pudesse ser diferente do que o mercado já oferecia. Qual que é a proposta? É que nós possamos fazer essa comunicação de tempo de satélite com o menor tempo possível. Então, enquanto o mercado trabalha com até 5 minutos de intervalo, e alguns mais eficientes trabalham com 60 segundos, 1 minuto, nós trabalhamos com 10 segundos, chegando a 5. Então, o que acontece na prática com relação a isso? Na prática, acontece que quando você vai olhar lá o histórico de monitoramento, o histórico de rastreamento do seu veículo, caminhão, máquina, o que for, né? Eu digo que nós rastreamos e monitoramos tudo que se move, né? Pessoas, pets, objetos, cargas, veículos, máquinas, implementos, tudo que se move. Então, quando você olhar o histórico disso, você vai ter um resultado que não tem aqueles traços no mapa, de um ponto a outro. Digamos, por exemplo, sei lá, você saiu do Cochipó e foi para o centro e tem um traço ligando do Cochipó ao centro. No nosso caso, não. Vai estar todo o trajeto desenhadinho em cima da avenida que você passou, da rua que você passou, sem margem para erro. Isso é um dos diferenciais, né? Outra coisa, a segurança da informação. Nós usamos criptografia de ponta a ponta, nós usamos servidores de nível mundial, nós temos backups, cópias, né, de segurança em continentes diferentes. E o nosso histórico, enquanto a maioria trata com 30 dias, né, nossos históricos eles são superiores a 6 meses, a 180 dias sempre, podendo chegar até 1 ano, dependendo da necessidade. Legal, vamos dar uma olhadinha então. Bem, o que nós podemos fazer com a Ashme, né? Nós podemos monitorar e geolocalizar por satélite pessoas, pets, cargas, como eu havia dito agora há pouco, verificar a trilha por onde passou, o caminho que fez, se houve paradas durante o trajeto ou não, quanto tempo ficou parado, e aí você pode inclusive bloquear, se você quiser, em determinado momento, por exemplo, um veículo que tem que estar na garagem às 18 horas. Então, às 18h15, né, você bloqueia ele e só libera novamente, sei lá, às 6 horas da manhã do outro dia. É possível fazer isso também. Delimitar uma rota ou área permitida. Esse veículo só faz o trajeto do A ao B, sempre do A ao B. O que nós fazemos? Criamos uma espécie de corredor, né? E aí esse veículo, sei lá, esse caminhão, por exemplo, né, ele transporta do ponto A ao ponto B. Então, ele faz sempre isso. Se ele sair desta rota, ele será bloqueado. Então, isso é uma outra coisa que é possível fazer, né? Você pode bloquear também o funcionamento e tudo isso em tempo real. Então, você tem, por exemplo, uma região que você trabalha fazendo uma entrega ou um movimento. Então, nós delimitamos com uma cerca virtual essa região. Se esse veículo ou esse objeto, seja o que estiver sendo monitorado, sair dessa cerca virtual, ele é bloqueado. A mesma coisa acontece se exceder a velocidade, por exemplo. Se você implanta ele, vamos supor, em um equipamento que está plantando, você tem lá uma velocidade constante que precisa ser pequena, porque se você for muito rápido, você perde, né? Não consegue fazer com eficiência. Então você delimita lá que, por exemplo, hipoteticamente, seja lá 10 km por hora. E aí você deixa configurado. Se passar de 10 km por hora, ele vai desligar. Então a pessoa que está ali dirigindo não pode exceder aquela velocidade. Porque se exceder, ele vai parar, né? Isso, mas eu não quero que pare. Tudo bem, é só não dar o comando de parada. No final do período, ou a qualquer tempo, porque é em tempo real, você vai lá no relatório e vê que velocidade que aquele veículo, aquele implemento, aquele equipamento, seja o que for, está se deslocando. Maravilha. Tá. Ele pode ser usado também para várias coisas, né? Por exemplo, no caso do agro, desde você controlar o seu transporte, os seus veículos, as pessoas, né? Animais de estimação também é possível e também animais, só que com relação ao gado especificamente, nós estamos desenvolvendo um produto específico para ele, que é um brinco, né? Aparentemente, a princípio é um brinco, que será colocado, obviamente, na orelhinha dele, e aí você vai ter o rastreamento dele total, com detalhes que hoje não é possível. Então, só saber, por exemplo, quantas vezes ele foi lá beber água, quantas vezes ele se deslocou em determinado lugar, quanto ele andou,
durante a vida dele, quanto ele se deslocou, se é um gado que foi realmente confinado, se não foi. O histórico dele, não só de gado, né? Dá para você fazer também com um cavalo, né? Um cavalo, por exemplo, de competição, né? Eu preciso saber se ele realmente recebeu a fisioterapia lá, se ele fez o exercício que precisava fazer, se ele realmente foi lavado, se ele realmente bebeu água, quantas vezes ele comeu no dia. Então, tudo isso vai ficar monitorado a partir dessa nova solução que nós estamos desenvolvendo. Mas hoje, o que já está pronto, já está funcionando, é esse monitoramento e geolocalização de pessoas, pets, objetos, cargas, veículos, implementos, tratores, tudo que se move. Nós podemos usar também com crianças que você tem, né? Vai para a escola, você pode monitorar, o seu papai, sua mamãe lá, que às vezes é mais idoso. Esse equipamento, inclusive, nasceu para tratar de pessoas inicialmente com Alzheimer. Era uma necessidade que o mercado tinha e nós, a partir disso, fizemos as outras coisas. Eu acho que é isso, nós falamos que precisava ser dito. Maravilha. E algumas perguntas que o produtor pode ter, né, Marcos? É fácil a instalação? Posso instalar em qualquer marca de trator, de colheitadeira? Pode. Se você quiser instalar um sistema só de monitoramento, nós trabalhamos com um sistema de OBD, né? É uma conexão que qualquer pessoa faz, é só encaixar. Né? Agora, se você quiser também que tenha um sistema de bloqueio, e não só monitoramento, aí nós precisamos enviar um técnico que faça a instalação, ou o técnico da própria concessionária também faz. É muito simples de fazer, mas aí já precisa de um técnico. Mas eu quero só monitorar, o que a maioria quer é monitorar, né? Então, eu até brinco que leva 2 segundos. Só 2 segundos para poder fazer a instalação. É chegar na porta OBD, encaixar o nosso sistema e está tudo funcionando. Maravilha. E uma outra dúvida é a questão de sinal, né? Obviamente, alguns municípios você tem um sinal melhor de uma determinada operadora, enquanto que algumas propriedades nem sinal, né, da operadora vai ter, mas às vezes tem internet ali na sede da fazenda. Como é que nesse ambiente, nesses 2 cenários, poderia ter o rastreamento e o monitoramento? Tá. Quando você tem sinais de operadoras diferentes em locais diferentes, nós usamos o multichip. O multichip é um acordo que nós fazemos com as 5 maiores operadoras do Brasil, e aí nós fazemos o que a gente chama de roaming automático. Então, se você tem um veículo, por exemplo, que está se deslocando por cidades onde tem mais operadora A, B ou C, à medida que ele vai passando, ele vai fazendo, a gente chama de chaveamento, ele vai mudando de operadora e aí ele funciona. Se você estiver numa área sem cobertura, e acontece, se você está numa área sem cobertura, nós temos equipamentos que guardam até 4.000 posições. Então, por exemplo, você tem lá uma coletadeira, sei lá, que está em algum lugar que não tem cobertura. Ele está gravando tudo. Quando ela chegar em qualquer lugar que tenha cobertura, ela vai descarregar toda aquela informação e você vai ter um histórico de tudo que foi feito. Maravilha. E, para finalizar, custo. É muito cara essa tecnologia, é fácil a implantação, tem que ser um produtor grande, pequeno, médio, qual o tipo de operação, né, para ter um custo-benefício nesse investimento? Então, o custo é muito baixo, e aí uma das premissas nossas é realmente que seja de maneira acessível, acessível de verdade. Não é aquele acessível que custa R$500 uma instalação, não é isso não. Obviamente depende do volume. Nós partimos de R$ 89,90 para qualquer tipo de conexão. Mas, quando você tem, por exemplo, uma frota, e aí existem alguns clientes nossos que têm frotas, e aí eles pagam a partir de R$ 49,90, R$ 49,90 por mês, por conexão. Maravilha. Bom, Marcos, queria agradecer você novamente por ter vindo aqui apresentar a Ashme, tá? E essa solução certamente vai ajudar muitos produtores, a você profissional aí que está olhando esse vídeo. E despedimos e agradecemos. Se quiser deixar os seus contatos aqui. Claro. Precisou falar com a gente, basta entrar no nosso site, ashme.net, e aí lá tem todos os contatos. Se precisar falar comigo, eu sou Marcos, marcos@ashme.net, e aí eu vou atender com muito prazer. Muito obrigado pelo convite e por nos trazer aqui. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma solução da série AgriHub Play, onde você pode consultar todas as soluções dentro do nosso canal do YouTube. Ou ainda, se quer falar, quer o contato do Marcos, pode solicitar no nosso WhatsApp 65 4003 6733, no nosso site, no nosso telefone e também na nossa plataforma my.agrihub.com.br. É isso, até mais, obrigado.